Vamos começar então, né, falando sobre o setor de games, né? Breno, explica pra gente como é que tem crescido esse setor e quais são as vertentes e por que vale a pena não só jogar, né, mas também investir no setor. Não, show de bola. Então, Hanna, esse é um setor que eu já defendo tem algum tempo, né? Eu sempre comento aqui com a galera que antes de trabalhar na gestora que eu trabalho hoje também, eu passei pela Avenue Securities, né? E lá, como a gente estava sempre vendo ativos que são estrangeiros, um dos setores que passa totalmente despercebido, principalmente para o brasileiro, né, na hora de investir, é o setor de games. E a gente é um consumidor, né, muito forte desse setor. A gente tem aqui uma população, né, um pessoal que gosta bastante de jogar. E você pode juntar essas duas coisas. Você pode jogar e você pode investir, muitas vezes, na própria empresa que você acaba gastando, né, até o dinheiro ali também. Então já é um setor que cresce, já tem bastante tempo, né, segundo a própria Microsoft, inclusive, já fez um levantamento que existem mais, né, de 2 bilhões de jogadores. Isso já existia, né, lá em 2019 e agora já em 2021 a gente está falando de quase 3 bilhões de jogadores aí, de um aumento de 37% em relação aí a 2 anos praticamente, né, da população global jogando algum tipo de videogame. Então é muita coisa, né, que a gente tem, bastante gente que a gente está vendo, né, cada vez mais entrando dentro desse setor, mesmo depois da pandemia. É um setor que continua aí adicionando mais pessoas, né, capturando mais pessoas para ele também. A gente tem estimativas, inclusive, da própria Newzoo, né, que vai ser um setor aí que vai chegar até 2023 ali, mais ou menos, né, no número de jogadores, a gente alcance mais de 3,5 bilhões aí, né, e que é um setor que vai gerar provavelmente também, né, até 2023, segundo as estimativas do próprio Newzoo também, 200 milhões de receita. Eu acho que talvez isso chegue até antes, tá? Que só nesse ano a gente já fala de 175 a 176 bilhões de receita, né? O que mesmo assim ainda representaria uma leve queda de 1% ali frente ao que a gente teve no ano passado, mas ainda um setor que é bastante resiliente, é um setor que quase que foi anticrise na última década aí que a gente tem, né? Apesar da gente estar vivendo essa crise de semicondutores que não está impactando só o setor de games, mas impactou o setor de carros, né, a parte do setor automotivo, impactou o setor de data centers e diversos outros setores que também dependem, né, principalmente dessa parte de chips e microchips, mas é um setor que continua crescendo, né? Então a gente está falando de um setor que saiu de 2013 de 77 bilhões de receita para 175 bilhões praticamente esse ano, que é o que se espera. Então é um crescimento muito forte, um crescimento que ele vem acontecendo de escadinha de 2013, 2014, né, até a gente chegar no ano de 2020, e que é um setor que ele, de certa forma, é diversificado em segmentos, né, como você tinha comentado, que cada um vai puxando um em determinadas épocas. Então, como a gente está tendo, né, uma época um pouco mais difícil para a parte de console e para a parte de computador, que depende, sim, de mais peças, de mais hardware, de semicondutores. Por outro lado, da parte de mobile, né, da parte do segmento de jogos para celular, é um segmento que continua ainda crescendo e continua puxando o setor com muito mais intensidade. Isso é bom, porque é um setor que continua sendo puxado, continua crescendo, né, por mais que algum outro segmento dele ali, né, sofra algum tipo de crise, ou adicionando mais receita. E hoje a gente está falando, né, do segmento de celulares aí, né, para quem não sabe, e deve ter muita gente que joga pelo celular, acaba consumindo alguma coisa dentro desse jogo aí também. A gente está falando do só o segmento de celular dentro de todos os segmentos, né, da indústria de games, que é dividido em celular, consoles e computador, ele representa 60%. E a gente está falando desse ano. Então, de uma representação de 60% em relação ao resto ali, né, que é mais ou menos 20% para console, para PC, na verdade, mais ou menos 20% para PC e mais ou menos ali 22% ali também, né, para console, mas a gente estava falando de um segmento que é 18%, né, da receita ali que representava do setor lá em 2012, né, e tem crescido também ano após ano, vem aí praticamente sendo um dos pilares de crescimento para o setor de games. Então a gente está falando que 60% inclusive da receita que vai ser gerada para o setor de games vai vir de jogos para celulares, que basicamente não sofreram tanto impacto assim, né? Porque as principais empresas que vendem celulares conseguiram se adaptar, seja ela Apple, seja Samsung, conseguiram ali trocar de fornecedores, né, de forma rápida,
e continuar mantendo, né, as vendas de smartphones, que praticamente viram uma commodity. Então, a gente não tem só essas duas empresas, obviamente, que eu citei, mas tem essas outras empresas que vendem celulares, e é uma coisa que é muito difícil de faltar, né? Mais do que uma peça específica para carro, mais uma peça específica para um data center em si. Então, a gente vai continuar vendo crescimento, esse crescimento ele continuou acontecendo também, né? Só para citar números rápidos aqui, passar a bola aí para vocês já também, né? Mas só para a gente ver que o setor ele continuou aquecido mesmo depois de a gente estar vendo, né? Estar vivendo também uma reabertura da economia, mas o segmento de jogos em si ele continua tendo um investimento muito forte. Então a gente teve, né, só na parte de volume de total de negócios que aconteceram, 43 bilhões de dólares. A gente teve 57% a mais no número de total, né, de negócios fechados dentro do setor de games no ano de 2021, né? E aí a gente está falando de um crescimento de 2,5 vezes em relação ao que foi os primeiros 9 meses de 2020 também. Então, um aumento bem substancial aí, seja na parte de fusões e aquisições, seja na parte de ofertas públicas, seja na parte de investimento privado, todos eles cresceram mais de 2 dígitos, né, durante esse ano. E quando a gente vai para a parte de venture capital, né, e aí a gente vai olhar os números de negócios, de investimentos que estão acontecendo, também 2,5 bilhões ali, né, de valor de negócio, que foi divulgado tanto no primeiro e no terceiro trimestre agora desse ano, né, e a gente está tendo muitas outras empresas, principalmente agora na parte de envolvendo blockchain, né? Eu acho que é uma parte super nova que nem todo mundo conhece, porque a gente tem as principais desenvolvedores e publicadores de jogos do mundo, mas a parte de blockchain é algo muito inicial, até porque é novo mesmo, né? E só que agora, só no terceiro trimestre de 2021, os jogos que envolvem, né, o blockchain, eles tiveram um valor de negócio ali de mais de 1 bi e em mais de 16 negócios também, né? Então a gente está tendo aí um novo segmento que está nascendo, que é os jogos voltados para blockchain, o play to earn, onde você joga e ganha, né, às vezes uma moeda ali, né, um token de volta que você pode negociar esse token tem liquidez, então isso é algo novo que está acontecendo dentro do setor de games, e parece que também veio para ficar, parece que isso vai se intensificar aí para os próximos anos também.